Vamos a recibir a nuestro próximo disertante de la tarde, al querido ingeniero agrónomo Telmo Amado, de la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Vamos a hablar sobre últimos avances técnicos científicos en el sistema de siembra directa. Y vamos a pasar por lo menos una pincelada de lo que es este vasto conocimiento que tiene el ingeniero agrónomo, especialista en el área de manejo y conservación de suelos, trabajando en los siguientes temas: siembra directa, recuperación de suelos, nitrógeno, materia orgánica, cultivos de cobertura, balance de carbono y agricultura de precisión. Revisor de 12 revistas internacionales, miembro del Comité Editorial de Agricultura Ecosystem y también de Desarrollo Agronómico. Cuenta con experiencia en la relación de universidad, industria, empresa privada, extrema trayectoria en investigación científica y docencia, consultor y profesor titular en Brasil con vínculos con varias instituciones educativas de América y Europa. Viene a acompañarnos en el primer simposio internacional de siembra directa el ingeniero Telmo Amado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento, muy alegre, primeiro de ter esta oportunidade que Martim nos invitou para participar, segundo de reencontrar tantos amigos que fizemos ao longo da jornada muito larga. Gostaria de agradecer então primeiramente também a Capeco, a Valic, que hoje foi homenageado. Valic abriu as portas para que nós outros pudéssemos conhecer o Paraguai, trabalhar junto com técnicos paraguaios de altíssima qualidade que aprendemos a admirar. Agradecer também na verdade, a Ademir Calegari, que já trabalhava muito aqui no Paraguai e que indicou a Valic, que recomendou que mandasse Martim a estudar em Santa Maria. E depois de Martim aí se seguiram na legião de paraguaios que se foram a Santa Maria a bailar, a fazer as festas e a estudar. E aí Frederico Barreto, Ramiro, Henrique, Diego Fatete, aí foi uma geração de paraguaios que estudaram lá, regressaram, e me alegrou muito ver todo o sucesso que criaram. E fomos recebidos aí por outros técnicos aqui, como Rolf Depsch, Ken Moridia, que está aí, Tito, Mesa, que nos faz tanta falta, né? E todos os outros. Então, a partir deste projeto que executamos, aí se abriu a oportunidade para a Agrotec, e invitou para conhecer, estão aí o pessoal da Agrotec. Depois Mosaic também me deu uma oportunidade grande de interagir com os agricultores paraguaios, Transagro, e mais recentemente a cooperativa de Pindó. E de todas essas vindas ao Paraguai, eu entendi que o Paraguai recebe muito bem a todos que vêm cá trabalhar, como no caso do nosso melhorista aí que vai contribuir tanto. E o Paraguai tem uma agricultura muito dinâmica, uma agricultura que eu posso dizer que hoje não está a dever nada a nenhum país desenvolvido. Também queria saudar os brasileiros que estão aqui, né, muitos. Ivo Frade aí, uma legenda aí da história da siembra direta no Brasil, a Marique, que está aí representando a delegação da brasileira, está a Marique, e estava contando que isso tudo é culpa sua aí. Marique, na verdade, é uma pessoa que considero assim como um visionário, um líder e um visionário. Ele enxergou muitas coisas aí e toda a homenagem que possamos prestar a Valic é pouco. Muchas gracias. Bueno, me toca falar sobre um tema
desafiador, inovações. De onde vem a inovação? De todos os lados. Eu vou falar um pouco sobre isso e um pouco sobre a visão que tenho sobre esses temas. Talvez algumas estão certas, outras temos que ainda corrigir. Bueno, há um levantamento que foi feito por um autor que eu vou citar várias vezes, o professor David Montgomery, da Universidade de Washington. Ele escreveu uma série de livros, os últimos 2 foram best-sellers. E eles nos mostram que dos solos agrícolas do mundo, solamente 10% dos solos agrícolas do mundo estão melhorando o seu potencial produtivo. E 30% estão perdendo qualidade. E aí, Ivo Frei, a gente se pergunta, mas como pode isso? Consumimos tantos fertilizantes, consumimos tantos cal, usamos tantos insumos, e o que estamos fazendo errado que não 70% dos nossos solos não estão melhorando. Bueno, vamos falar sobre isso. Montgomery, professor Montgomery, então, ele nos diz que a humanidade está perdendo, segundo suas estimativas, no best-seller que escreveu, 0,3% da produção de comida global por erosão e degradação. Alguém pode pensar, 0,3% da produção de alimentos não é muito. Mas eu e o Ivo Frei e o Valik temos a intenção de durar pelo menos 100 anos. Então, em 100 anos, se perde 30% de toda a produção de alimentos. E isso daria para sustentar uma geração inteira de pessoas. Então, se não é pouco, e sim muito, isso coloca em risco qualquer estimativa. E aí ele nos mostra que, com base nos últimos estudos dele, nós estamos perdendo 1,5 milímetros de solo a nível global por erosão, e a taxa de formação é 0,01 a 0,02 milímetros, o que nós estamos destruindo 20 vezes mais rápido o solo agrícola do que a capacidade da natureza de formar o solo. Então, vivemos um momento ainda de desequilíbrio. Bueno, vou contar também muito rápido o que já foi falado da história, mas não se pode projetar inovação se não olhamos o que aconteceu no passado sobre o risco de cometermos os mesmos erros. Então, na América do Sul praticamos a agricultura convencional, que, como foi dito por Martim, aprendemos com os europeus, Frederico Barreiro que também falou sobre isso, que envolve preparo intenso do solo. Quando fazemos isso em solos tropicais, sujeitos a um regime de precipitação elevado, temos um processo que foi descrito na década de 40, que é o impacto da gota de chuva sobre o solo descoberto. 90% da erosão se inicia neste processo. E essa é uma informação que foi tornada pública na década de 40. Bueno, com o impacto da gota de chuva, há um segundo processo, que é o selamento da superfície. E me foi mostrado imagens do Chaco, que tem bastante silt, e o silt faz com que ocorra esse selamento. O que consiste esse selamento? Das partículas de silt e argila entopem a porosidade do solo. E isso compromete a infiltração e compromete as trocas gasosas. E se compromete as trocas gasosas, significa que menos oxigênio entra no solo. E isso é ruim para as raízes das plantas e é ruim para os organismos que habitam o solo. Bueno, essa é a foto que foi mostrada de Cambridge. Eu penso que essa foto merece muita reflexão. Cambridge, parabéns.
Esta foto nos mostra, para mim, pelo menos, o que tiro desta informação, um solo que tenha 3 metros de perfil. Isso pode estocar água quase como na barragem de Itaipu, mas não está estocando água nenhuma. Toda a água está sendo perdida. Então, no outro índice, bom, queria também dizer que a charla magnífica, né, Martim, de Fernando Garcia. Fernando sempre trabalhou com esses índices, e quando o Martim foi a Santa Maria, ele me dizia, mira, olha os dados de balance de nutrientes que Fernando Garcia ha produzido. Esse é produzido há 40 anos, esses índices. Alguns até hoje não consigo entender, mas um índice importante é o quanto de grão conseguimos sacar por la precipitação. E numa situação como esta aqui, estamos desperdiçando 70% da precipitação sem produzir grãos. E aí estamos sendo muito ineficientes. Bueno, e aí se formam as cárceres. De fato, em Sudamérica, a erosão atingiu proporções inacreditáveis. No Paraná, no oeste paranaense, sobre um marenito aí se formou na Cárcara com 40 quilômetros de extensão. Uma loucura. Então não podemos voltar a uma situação como essa, um pouquinho devagar. E na década de 70, Embrapa gerou essa informação que para cada tonelada de grão colhido do Rio Grande do Sul, se perdia 10 toneladas de solo. Repito, para cada tonelada de grão cosechada, se perdia 10 toneladas de solo. Talvez uma das agriculturas mais insustentáveis que se possa ter. Felizmente, ficamos neste processo durante 20 anos. E aí estabeleci, quando cheguei à Universidade de Santa Maria, como professor assistente e auxiliar, o primeiro experimento junto com Flávio Eltes, que aí trabalhou conosco, e na verdade quando o Valic nos deu esse desafio de tentar gerar uma tábua de recomendação para a siembra direta para o Paraguai, trouxemos junto o professor John Minichuk. E o professor Minichuk havia participado da operação Tatu, no Rio Grande do Sul, que deu início ao programa de calcário, de calagem em todo o Brasil, com apoio da Universidade de Wisconsin. Então, tínhamos um bom balizador aí, tínhamos um grande maestro para nos ajudar, e o professor Minichuk foi professor emérito da universidade. Isso não é fácil, isso são para poucas pessoas. Então, nos ajudou demais ao Paraguai, e certamente nesse momento está aí ao céu, olhando um pouco por tudo que foi feito. Mas estabelecemos um experimento com solo descoberto em Santa Maria. Em 15 anos perdemos 40% do estoque de matéria orgânica por erosão. Ou seja, deixar o solo descoberto é incrível. Dom Ricosti, mais tarde, nos mostrou que há perdas invisíveis no preparo convencional. E são perdas que não se pode sentir, não se pode ver, mas ocorrem. E esta perda está associada à mistura de resíduos vegetais com o solo. Isso explode na população microbiana, que degrada todo o carbono dos resíduos vegetais e depois passa a atacar no estoque de matéria orgânica. Esse chamamos de um flush de atividade biológica que é extremamente nocivo. Bueno, nos Estados Unidos, no estado de Kentucky, inicia os experimentos com a experiência, na verdade, ao mesmo tempo a Universidade de Kentucky e o agricultor começaram, aí está o agricultor, junto com Shirley Phillips, o
professor, maestro, fazendo a primeira lavoura de maíz em 1962 sobre siembra direta. Em seguida, os pioneiros de siembra direta nos Campos Gerais, no Paraná, aí já foram nominados, mas nunca é demais citá-los novamente. Herbert Bartz está aqui, Frank Dixon, Ronan Pereira e Hans Peter, que está ainda no Brasil dando consultoria. Recentemente encontrei ele e ficamos aí, eu fiquei muito emocionado de encontrá-lo. Bom, aí se deu toda a origem da siembra direta aí na Sudamérica, e me alegrou demais, e sempre gosto de usar isso em minhas palestras, que Herbert Bartz foi o primeiro agricultor a receber o título de honoris causa. E, como foi dito, Rolf Debsch recebeu o título também aqui no Paraguai, no cumprimento da Universidade Paraguaia por registrar isso. Bueno, o sistema de siembra direta tem 3 princípios que acabaram de ser relembrados, e não vou gastar tempo com isso, mas dizer que é bastante difícil encontrarmos os 3 princípios sendo praticados ao mesmo tempo e de forma eficiente. Esse é a raiz de todo o problema, que se ataca muitas vezes na siembra direta. Ele diz, não, veja, esse tem este defeito. Mas siembra direta que tem mais problemas é aquela que menos segue estes princípios. Bueno, quando queremos migrar de um sistema convencional para um sistema de siembra direta, temos que entender que no sistema convencional os equipamentos de preparo do solo vão fazer as principais funções. Quando migramos para um sistema de mínima perturbação, as plantas é que têm que desempenhar esse papel, o que chamamos de um cultivo biológico do solo. Isso parece uma coisa simples, mas muito complexa, muito complexa. Então, uma frase de Dirceu Gassi, outro monstro da siembra direta. Siembra direta é muito mais que plantar sem lavar. Essa é uma reflexão importantíssima e que gostaria de trazer para este ponto. Na verdade, quem mereceria isso aqui era Rolf Debsch e Ademir Calegari, né? E mais os colegas aqui paraguaios, e que trabalharam tão bem nas plantas de cobertura no Paraná e aqui no Paraguai, e aí serviram como inspiração para todo o resto de Sudamérica. Bueno, esta foto aqui, esta vale ouro. Aí estavam os jovenzitos, eu particularmente com olho, aí estava jovenzito aí, estou aqui ao fundo, Martim aí, o tipo era forte naquela época que ele comia 2 bifes aí, e jogava rugby, derrubava 2, 3 aí, e estávamos com Herbert Bartz, Ronan Pereira, e aí na finca com plantas de cobertura aqui no Paraguai, e nós outros aí tínhamos que escutar um pouco a aula, porque na verdade estávamos aí diante do mestre, alguém que tinha passado por todas as dificuldades e tinha feito esse sistema funcionar, quando muitos diziam que não ia funcionar, e ele nos mostrou que iria funcionar. Bueno, eu coloquei os 10 desafios do sistema de siembra direta para falar de inovação. Aqui posso ter cometido algum erro, mas foi uma reflexão, e Ademir, foi uma reflexão. Implantar os princípios, os 3 princípios, os 4 princípios de forma integrada e sinérgica.
Evitar a compactação do solo, associada à mecanização, que é uma realidade de nossas lavouras. Recuperar o estoque de matéria orgânica a níveis originais. Amenizar a formação de gradientes verticais que ocorrem no sistema de siembra direta, na camada enriquecida com um subsolo pobre. Temos que não deixar que isto ocorra. Controlar as malezas resistentes aos herbicidas. Esse é um problemaço. Nos Estados Unidos, hoje, é o maior custo de produção de uma lavoura de soja. Mais caro que o fertilizante. Recuperar a diversidade e funcionalidade da vida de solo. E aí vamos falar sobre isso. Adaptar aos câmbios climáticos e eventos extremos. Estou vindo de Rio Grande do Sul, o qual sofremos 3 anos com uma sequia duríssima. A seleção brasileira faz 20 anos que está numa sequia aí de títulos mundiais. O Garcia está dizendo que está torcendo por mais 20 anos aí. Descarbonizar na agricultura. Esse é outro tema. Descarbonizar na agricultura, diminuir o footprint de gases invernadeiros, reduzir a dependência dos agroquímicos. Eu botei isso aqui em homenagem a Rio Fraile, que está num trabalho fantástico aí nesta linha, e aumentar e restaurar a saúde de nossos solos. Então, este, o último, eu vou falar um pouquinho mais aí. Então, inovação. A reflexão que fiz sobre isso. O básico bem feito, Dirceu Gassen, agricultura de qualidade, mais inovação. Essa é uma receita poderosa, mas difícil, porque temos que resgatar tudo que aprendemos aí em 50 anos de siembra direta e colocar as novas tecnologias a funcionar. Vamos ver um pouquinho disso. O desafio é transformar um solo morto em um solo vivo. O desafio é o Grêmio sair da segunda divisão e sacar o título da Copa Brasil. Você pode, vai ter que ter muita sorte. Bueno, esse é da África do Sul, e agradeço muito a Ademir Calegari, que abriu as portas para que trabalhasse como consultor das Nações Unidas na área de conservação. Ademir era, junto com Rolf Derbsch, os pesquisadores sêniores. Então foi aí um momento de grande aprendizagem com Ademir e com Rolf. Mas isso aqui é na África do Sul, o mesmo solo pode estar desta situação ou desta. E costumo dizer agora, às vezes os amigos da classificação de solos não gostam muito, mas o que penso hoje é que o manejo é muito mais importante que o tipo de solo. O manejo hoje é clave para o que queremos e como vamos produzir. Quais são as inovações? Deixa eu voltar mais lá. Aí. Então, de novo, agora vem um pouco de criação aí que vocês podem concordar ou não. Inovações. Diagnóstico e monitoramento de solo e cultivos com base em ferramentas digitais e agricultura de precisão. Essa é a inovação. E eu estou convencido que devemos colocar isso a funcionar em nossos sistemas. Construção de um perfil de solo favorável ao enraizamento profundo. Aí comecei a aprender isso com a Mutuca, a fazenda Mutuca, que foi uma fazenda que eu diria foi a primeira a mostrar que sim, é possível fazer isso. E agradeço muito ao Ivo que recebeu lá e nos ensinou isso. Porque em las universidades se ensinava que a camada que se tinha que prestar atenção era 0 a 20 ou 0 a 10. Não se falava em construção de perfil. E a fazenda Mutuca já tinha 1 metro de perfil construído. Diminuir a resistência física, Barreto falou sobre isso. Formar bioporos contínuos. Que
que se passa por aqui? Que ocorre? Na porosidade contínua e extensa, melhorar a estrutura, e aí o que Ademir falou com muita propriedade, como sempre, a aeração do solo. Policultivos de cultura de serviço, me parece que é uma grande inovação, e fertilização de sistema e tráfego controlado. Se não dá para fazer tráfego controlado, é tráfego disciplinado. Insumos biológicos em sinergismo com os químicos. Aí, Ivo Frey está dedicando sua vida aí a entender como os insumos biológicos vão nos ajudar. Enfocar a siembra direta como um sistema dinâmico, isso quer dizer que pode evoluir ou regredir, e no qual a interação e sinergismo de processo é mais importante que atividades isoladas. Vamos ilustrar isso com situações de lavoura, graças ao Ademir Calegari e ao Rodrigo Buffon, que nos acompanha aí, que há permitido visitar lavouras aí de todo o Brasil. E finalmente termino com uma frase do best-seller de Montgomery: Bring back the life to our soils. Trazer de volta a vida para os nossos solos. Então vamos ver o que dizem os gringos, os americanos. Os 4 princípios: minimizar o preparo do solo. E aqui eu quero pontuar uma coisa. Riquelme foi muito duro aí quando disse: eu quero botar os que preparam o solo e fuzilar. Mas ele mesmo mostrou que em certas situações você tem que incorporar um calcário. Então, veja bem, se você tem um problema, você tem que resolver o problema. Se você tem acidez de profundidade, você tem 2 oportunidades. Ou você faz isso gradualmente, ou você toma uma medida para corrigir rapidamente. Ah, mas vai desestruturar o solo, vai queimar matéria orgânica, sim, vai. Mas aí entramos com policultivo. E eu tive a oportunidade de escrever um capítulo com um autor da Austrália, que sabia muito mais do que eu sobre fertilidade do subsolo. E no capítulo esse autor colocou que, baseado nos trabalhos deles da Austrália, a reacidificação da camada profunda poderá levar em siembra direta 10 a 20 anos. Uma vez você construiu isso, Ivo Frey, e você mantém a acidez controlada na superfície, esse trabalho poderá durar por muitos e muitos anos, que é o que a Mutuca está nos mostrando lá. Então, eu não condeno quem opta por fazer uma incorporação profunda, porque está resolvendo um problema. Segundo, maximizar a cobertura, maximizar a diversidade. E o quarto, que me parece que esse temos que refletir bastante: maximizar a presença de raízes vivas e ativas. Então, vamos trabalhar com esse quarto fundamento. O Montgomery nos diz na obra dele que recuperar a saúde do solo é uma nova fundação da agricultura. Acredita que as chaves para a construção do solo são abandonar o arado, manter o solo coberto e aumentar a diversidade. Os benefícios de tais práticas são maiores lucros, menos combustível fóssil, menor uso de fertilizantes e agroquímicos, aumento da retenção de carbono e água no solo e menos poluição. Usar a agricultura, olha o que ele diz aqui: usar a agricultura para melhorar a terra, solo, é uma mudança radical, mas precisa cambiar o pensamento. Esse é o mais importante. Herbert Marx, no início da siembra direta, lo dizia: a compactação está na cabeça de quem não quer experimentar esse sistema. Esse era o primeiro grande desafio. Infelizmente, esse já vencemos. Então,
Vou contar rápido agora a experiência de campo. No início, o que pregávamos? Aportar resíduos numa quantidade que por ano nos agregasse 10 toneladas de matéria seca por hectare ano. Mas que tipo de resíduo? Um resíduo que protegesse o solo da erosão e do impacto da gota da chuva. Esse é um produtor amigo meu, Pacheco, com o qual aprendi muito. Aí está com sua avena ucraniana, que estava produzindo 7 toneladas de matéria seca, estava muito feliz com isso. O objetivo dele nessa época era ver se o solo estava protegido. Sim, senhor, está muito bem protegido. Isto era a informação que tínhamos com base no problema de controle de erosão. Bueno, isso é a mesma finca desse produtor hoje. Ele está usando 5 plantas diferentes. Não está mais trabalhando com uma espécie só. E Calegari foi categórico aí em nos mostrar isso. Não existe a planta que vai resolver todos os problemas. Por que misturar plantas? Aí vamos recorrer um pouco. Aí está, nesta viagem, paramos em Campo Novo para visitar um produtor amigo nosso, Billy, acho que você conhece também, né, Ademir? Ele faz muita inovação, e aqui estava o mix dele ontem, o mix de culturas de cobertura, e o Rodrigo está aí atestando a agregação desse solo. Aí vai plantar agora trigo em cima desse mix. Bueno, o que diz a literatura? Essa é uma pesquisadora italiana que é professora nos Estados Unidos, e a teoria dela, há um pouco de controvérsia sobre isso, mas eu penso que a teoria dela está correta e quero que reflitam. Se adicionamos aquela palha com alta relação CN que está representado lá por aquele tronco de madeira lá, o bioproduto da atividade biológica é aquela quantidade que estão vendo. Se adicionamos resíduos de relação CN mais baixa ou resíduos mais jovens, por isso não me encantou aquela tábua, não me encantou duas coisas. Quando disse que Ronaldo, imagino que o Ronaldo é gordo, não sabe cabecear. E na tábua que disse que a avena tem relação CN70 para carbono. Veja, o milho tem relação, ou braquiária tem relação. Depende em que estágio está manejando isso. Então, vamos ver tecidos jovens produzindo muitos bioprodutos e sequestrando muito carbono, porque no micro-organismo se torna eficiente. Vamos ver isso a campo, e já foi mostrado um pouco, isso é uma inovação importante. Mas quando se mistura plantas de cobertura, cada planta de cobertura tem uma associação, um footprint de micro-organismos. Então, por exemplo, nesse trabalho do IST, ele diz que trevos e ervilhacas são muito bons para micorrizas. Já a aveia não é multiplicadora de micorrizas. Então, se ao se combinar, essas plantas se combinam diferentes organismos. E aí está a fundação do que queremos. E Montgomery fala que nós temos que sair daquela planta da direita, que na obra dele, na reflexão que ele fez, ele chamou de planta dependente de químicos. Na planta viciada em químicos. Você pode produzir bem com essa planta? Sim, você pode. Se você colocar todos os nutrientes próximos da raiz e chover bem e proteger essa planta como um erro mimado aí, que não pode enfrentar nenhuma dificuldade. E ele diz que temos que construir esse tipo de planta. E muito disso passa pelo sistema radicular. E eu vou falar sobre isso. Bueno, então como agregar a agricultura de precisão disso? Primeira coisa, temos que conhecer cada vez mais detalhadamente nossa finca.
E para isso a amostragem, somente a amostragem da capa superficial já não é mais o melhor indicador. Temos, com agradecimento ao Rodrigo aí, que fazer um diagnóstico correto de pelo menos até 40 centímetros para saber como está a questão da acidez e cálcio em profundidade. Eu trocava muitas ideias com o mestre Dirceu Gassen sobre isso, com o Ivo Frei e com todas as pessoas que estavam aí no início trabalhando com isso, porque não era fácil, veja bem, estavam em siembra direta, sem mobilização, fertilizantes aplicados em superfície ou a 7 centímetros de profundidade, que praticamente dá a mesma coisa, e tínhamos que corrigir 40 centímetros. Isso é duro, não é simples. E aqui está um tipo de resultado, né? Que hoje a gente consegue ver. A 40 centímetros, essa propriedade aqui tem 0 de alumínio, tem bastante cálcio e saturação de alumínio zerada e praticamente está aí com o perfil corrigido, saturação de bases boa e certamente o sistema radicular vai nos mostrar. Este agricultor aqui, perto de Foz do Iguaçu, plantou braquiária e está colocando encalado em cima da braquiária. E por que ele quer isso? Para que o cálcio desça no perfil, ele quer aproveitar a bioporosidade deixada pelas raízes da braquiária. Então, se essa braquiária vai dessecar e vai se decompor, a liberação de ácidos orgânicos também vai ajudar a descer o cálcio, e é isso que ele está querendo buscar. Esse aqui é o campeão de produtividade de soja da América do Sul, família Seitz, Guarapuava, pioneiros de siembra direta. Seu Helmut Seitz foi o primeiro agricultor a fazer siembra direta em Guarapuava. E aqui está ele com aveia e calcário. Essa aveia já está, a avena negra já está dessecada, agora ela vai morrer. E o bioporo está construído, o calcário está ali para descer. São processos muito importantes, aproveitando o bioporo. O que é o bioporo? É uma porosidade construída pelas raízes da planta que não encontram nem resistência à penetração e não encontram deficiência de cálcio ou excesso de alumínio. E essas raízes descem. Algumas raízes eu chamo de raízes pioneiras, que são as que vão criar esses bioporos. Outras raízes vão se aproveitar desses bioporos. É como essa ligação fantástica de Assunção, na cidade de Leste, duplicada na estrada fabulosa. Quando eu vinha para cá não tinha essa estrada. Nós vínhamos de Kombi. Martim vinha dormindo na Kombi. Levávamos 14 horas. Quando eu chegava aqui em Assunção, eu ficava 2 dias escutando o motor da Kombi na aventura. Bueno, é que se passa? Isso na tomografia de solo. Esses dias eu fiz das minhas coronárias. Já estou com algumas meio entupiditas aí. Eu vinho para poder soltar. Esse aí é um solo que está totalmente entupido. Este solo tem chance de construir perfil? Como vamos construir perfil se não há porosidade, não há ligação, não há conexão entre a camada de cima e a camada de baixo? Este é o solo que temos que construir. E isso se constrói biologicamente. Então, se aí começamos a ver o sistema radicular de soja crescendo até 1 metro de profundidade. Feijão, que é uma cultura sensível, algodão, crescendo. E aí comecei a me dedicar como investigador a entender isso. Esse é uma raiz de soja, de um agricultor, Arns, Ademir conhece, de Cruz Alta, e aí ele utiliza calcário e nabo, e a soja dele cresceu desse jeito. E aí comecei a trabalhar com isso, na construção química, física, de um ambiente favorável ao enraizamento, com cálcio. Se há raízes profundas, há maior acesso à água,
maior acesso à água, menos estresse. Agora, tem um outro ponto que é uma inovação importante, e já admito que não há consenso todavia sobre isso, e respeito o dissenso, não é problema, né, Fernando? Adubação de sistema. O que é a adubação de sistema? Bueno, você pode escolher qual é a cultura em que você vai colocar o maior aporte de fertilizantes químicos ou orgânicos. O problema que Dirceu Gaskin nos ensinou que soja não é forragem. Uma figura que ele deu. Não nos interessa que a soja vegete demais. Feijão também não. Então, a adubação do sistema casa muito bem. Por quê? Ao nós colocarmos o fósforo no inverno, nós podemos amenizar esse problema. Outro professor que nos ensinou muito é o Omar Floss, veio muitas vezes aqui ao Paraguai. Ele nos diz: quais os nutrientes para o desenvolvimento radicular? Cálcio, fósforo, nitrogênio, enxofre, boro, manganês e zinco. Cálcio. Boro, 75% dos solos brasileiros com deficiência de boro. Então, vejam que temos que equilibrar aquilo que o Fernando falou, quarto pilar aí, é importante, na nutrição equilibrada. Bueno, esse agricultor assistiu uma charla minha sobre esses temas e resolveu ele fazer do seu modo. Colocou, eu não gosto muito de falar de produto comercial, né, mas ele colocou uma fonte de enxofre de cálcio. O produto chama sulfacal. Muito interessante. Qualquer fonte de enxofre de cálcio. Junto com a semente de nabo. E perguntei para ele: mas por que fez isso? Isso para ter cálcio, enxofre para arrastar o cálcio e um nabo para descer. E esse é o tipo de bioporo que ele está formando em 3 meses. Isso que Calegari colocou merece uma reflexão. Eu vou falar sobre isso. É tempo para cambiar o solo. Em cima disso, desse nabo, ele fez uma semeadura no verde. A relação CN do nabo é 14, mas esse nabo verde é uma salada verde. Isso aí o disco da semeadura sai limpo. E qual o impacto para a biota receber esta salada? Essa biota vai agradecer muito. E a ciclagem de nutrientes. Opa, essa é uma ciclagem muito interessante. E acá está o trigo. O trigo dessa lavoura está mostrando isso. A lavoura está uniforme. E eu vou dizer para vocês o seguinte: eu trabalho há 23 anos com o tema de agricultura de precisão. Para mim, não existe nenhuma ferramenta que uniformiza tanto a produtividade rinde de uma lavoura como a planta de cobertura, o mix de planta de cobertura. Porque ele corrige muitos dos problemas, inclusive nutricionais que há na área. Bueno, essa está a lavoura dele. Para mim, uma lavoura perfeita, rendeu muito bem. Agora, o agricultor não tem freios. Esse aqui, que Rodrigo me levou para conhecer, seu Zanella, uma família de amigos, está fazendo semeadura no verde de soja em cima de braquiária verde. Ai, caramba, né? Não podia ser uma coisa mais fácil. E está funcionando. Está aí a semeadura. E isso não é área pequena, não. Isso é uma área gigantesca. Assim é a lavoura dele. O que ele usou, Igor Fraga? Braquiária mais insumos biológicos. E aí eu digo para vocês, na academia que eu represento aqui, na universidade, não tem essa informação. Nós não temos pesquisa sobre isso. Isso não é inovação como foi de Herbert Marx. Eles são pioneiros, são agricultores que estão à frente. O que nós precisamos entender é quais são as vantagens e desvantagens desse sistema. Mas me parece que é um sistema muito promissor.
E aí entra o tema que Calegari colocou. Não, quando me falam que vai recuperar o teor de matéria orgânica em 20, 30 anos, não, pelo amor, não diga isso. Sabe por que alguns colegas meus, muito buenos, lo falam que há 20, 30 anos? Porque nos experimentos que estudam o câmbio de carbono, não tinham essas práticas. Nós não tínhamos construção de perfil, nós não tínhamos insumos biológicos, nós não tínhamos um mix de cobertura. Não há dados de carbono, de captura de carbono, de mudança de estoque com mix de cobertura. São muito poucos. Calegari tem alguns, poucos lá do Paraná, mas é pouco em relação ao que já se tem de mix. E aqui então nós temos uma situação: capim cora-cana, mais guandua não, acho que o Calegari participou desse trabalho. Fertilização de sistema, quer dizer que a fertilização foi na cultura de cobertura. Insumos biológicos, calcário e gesso. 60 dias num solo arenoso, é verdade, um solo que não tem resistência à penetração. 2,5 metros de raiz, e olha como é que está ficando a superfície do solo na mão do Rodrigo Buffon. Se eu não tivesse ido lá e visto isso com os meus olhos, eu digo, se eu ficasse na academia em Santa Maria tomando meu chimarrão, um malbeczinho de noite e torcendo para o Grêmio, eu não acreditaria que é possível isso. Por isso que Calegari falou, não se pode fazer muito mais rápido, porque esses sistemas realmente são muito, muito agressivos. Temos que estudar isso. E esta frase do Calegari aqui, essa é daquelas que a gente tem que colocar num quadro. E é surpresa para ele, eu e o Rodrigo preparamos aí. O que Calegari disse? Não julgue uma planta de cobertura pelo seu tamanho. Pense nisso, na fase muito profunda. Porque o agricultor olha, agora estou aqui com esse capim sudão extraordinário com 2 metros. Não julgue pelo tamanho, sim pelo que ela vai proporcionar no seu solo. Porque senão nunca poderíamos colocar um trigo morisco no sistema. E o trigo morisco é fantástico para liberar fósforo. Bueno, deixa eu avançar para terminar. Então, o que é a fertilização de sistema? Tu deslocar, por exemplo, a fertilização fosfatada para o inverno. Qual a vantagem de fazer isso, professor? Aí está um agricultor fazendo isso. Eu visitei Billy, e Billy teve acesso a uma máquina muito boa. Essa máquina, ele diz assim, eu planejo taxa variável de fósforo com planta de cobertura e erro 2 quilos. Eu falei, 2 quilos? Sim, senhor, 2 quilos. Pneumática para fertilizantes e sementes. E agora veja aqui, fertilização feita na soja. O que aconteceu com essa soja? Cresceu demais, muito fósforo. Se aplica bastante fósforo no Mato Grosso. Fertilização do sistema. O fósforo veio gradual, de acordo com a decomposição do organismo. E a fertilização do sistema produziu 1 tonelada a mais de matéria seca da cultura de cobertura e não prejudicou a soja. Esse é um ponto que tem que destacar, viu, Fernando? À medida que a fertilidade aumenta para a soja, tu tem que segurar a população de planta. Vai diminuindo a população, porque senão uma planta compete com a outra. E também modifica o teu sistema de adubação para não prejudicar. Então são coisas novas, temos que estudar isso. Aqui é a mesma situação. Outra propriedade, São Paulo, foi manifestada aqui pelo Calegari. Olha a estrutura de planta fazendo a adubação desse sistema. Bueno, vamos falar um pouquinho de novo do Rogério Pacheco. O solo dele está ficando desse jeito aí. E nós fizemos um mapa, Marie esteve lá, de lombrices. Mapa taxa variável de lombrices. Um lugar nós encontramos 42 lombrices por metro quadrado. Sabe o que esse produtor me disse? Professor, há 17 anos que fizemos esse mapa aí, e até hoje esse local que tem rico em lombrices é o que mais produz na minha finca.
partes da propriedade que não tem nenhuma lombriz. E aí vem o manejo sítio específico para a gente associar isso. E esse aqui, agora vamos para o futuro. Sim, por favor, Ademir. Vícia peluda. Cultivar esmeralda aí, que é um material precoce. Este senhor desarregou esta vícia que aumenta a lombriz en el suelo. Acá, RTK e rolo faca. Por que isso? Para não dar voltas na cabeceira. Não, sem compactação e com planos de cobertura. Mas vou mais longe. O agricultor vai mais longe. Aqui no Paraguai, calcário, um RTK, para não ter lá exatamente sobreposição e nem lagartos, falhas. E esse aqui, este é na loucura, esse produtor, esse é bárbaro. Tráfego controlado de máquinas, semeia o nabo para descompactar o tráfego controlado e nas entrelinhas que não há compactação na venda negra. Isso é inacreditável. Um agricultor que fez isso. Isso é fantástico. Olha aí, e tudo ainda com RTK em contorno. Que eu vou falar eu desse um agricultor que faz isso? Esse aí é um doutor, então. Bueno, e finalmente terminamos com o biológico. Há uma grande expectativa no Brasil que o biológico vão nos regenerar como agricultores, né? Esperamos todos isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que tu conheceu ele lá, Martim, e o Fernando também, o Jerry Hatfield. Jerry Hatfield é um pesquisador lá do Kansas, e ele está no USDA há muitos anos, e ele propôs o seguinte: olha, como é que eu recupero um solo? Primeira coisa, recuperar a atividade biológica. Segundo, a matéria orgânica. Terceiro, a ciclagem de nutrientes. Quarto, a estrutura e retenção de água. Que é interessante, né? Uma reflexão profunda. Bueno, vamos caminhar nesse sentido. Aí eu digo para vocês, né, que eu tive muita sorte na vida de primeiro, fazer tantos amigos aqui no Paraguai e em muitos lugares. Segundo, de ter bons professores. Eu fui orientado pelo professor Mimichuk, emérito da URGS, e fui orientado pelo professor Reis, emérito da Kansas, assim como Fernando e Martim. Então, dois monstros como esse aí, se eu não aprendi nada, a culpa foi minha, né? Porque eles estavam ali para ensinar. O que o professor Reis diz? Quando se pensa em manejar biologicamente um solo, se temos que pensar em micro-organismos, em matéria orgânica e estrutura do solo. Há que trabalhar este conjunto. Muito bem. Porque aí algum agricultor que está com solo compactado, ácido, desequilibrado, não produz nem cultura de cobertura, e diz assim: não, agora vou botar ele biológico acá e vai resolver todo o problema. Esse vai ser um desastre. Bueno, fizemos trabalhos de agricultura de precisão e de enzimas, assim como o Barreto mostrou para nós hoje. Para nós, o que mais se relacionou foi a beta-glicosidase, com o mapa de rendimento. Aqui nós temos 11 safras na área do Projeto Aquários. E fizemos umas relações que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui foi baseado em 4 estados brasileiros, análises de enzimas. Houve uma relação linear de beta-glicosidase com matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, mais beta-glicosidase. Com arilsulfatase, aí, com 3% de matéria orgânica, a gente já atingiu um platô. E com nitrogênio total, e aí vem a fala do Fernando Garcia, e nós outros dizemos que o Brasil tem um déficit de nitrógeno no sistema. Nós acreditamos que sim, temos um déficit, inclusive para sequestrar mais carbono. Mas esse déficit de nitrógeno queremos
suprir com leguminosas e com crucíferas, não como petróleo, mineral. Bueno, e também tem um dado aqui que eu quero mostrar, o outro não saiu. Bueno. Então quero mostrar para vocês se o biológico pode nos ajudar nisso. Bom, começamos um experimento que combinava vários biológicos. A consultora foi contratada do Paraná, que estava mais avançado que nós, os gaúchos, e aí começamos a trabalhar com inoculações no sul, em Palmeira das Missões, Clube Amigos da Terra de Palmeira das Missões. E aí eu mostro o seguinte: sistema radicular com fertilização mineral padrão da fazenda, sistema radicular com inoculação no suco, na azospirilo, na fonte de cálcio de alta solubilidade e ácidos orgânicos na sulfura. Simplesmente dobramos o sistema radicular. E se criou isso aí. Então, se começamos a virar o jogo, quando associamos todos esses insumos biológicos. E Ivo Frade me falou no almoço aí, me disse assim: professor, o que você acha na análise de solo que revelou baixo fósforo, mas o solo tem muita matéria orgânica, muita atividade biológica, e na análise de tecido deu fósforo alto? Opa, aí são sistemas complexos, porque o micro-organismo associado à planta estão solubilizando e aumentando a eficiência de uso desse fósforo que está no nosso solo. Mesmo que um extrator químico nos diga não tem fósforo, o micro-organismo e a raiz da planta, sim senhor, há fósforo. E aí realmente precisamos entender estes sistemas complexos. Publicamos, estou terminando minha charla. Já o meu tempo já foi, mas estou usando aí a estratégia do Calegari, só mais 20 minutinhos. Menos, né? Isso é brincadeira. Depois eu me acerto com ele. Nós somos amigos de muitas aventuras, né, Calegari? Bueno, esse artigo então nós publicamos com o DNA do solo. Na análise que agora está surgindo aí para nós outros. Análise de microbiota. Esse trabalho nos rendeu, junto com a Maria aí, dois trabalhos brasileiros aí, ficaram entre os 12 do 8º Congresso Mundial de Agricultura Conservacionista. A Maria depois conta o trabalho que ela fez, eu vou contar esse trabalho aqui. Primeiro, aonde estávamos produzindo bem, tinha a maior diversidade de organismos, cada bolinha daquelas ali é um bicho diferente, do que aonde estávamos produzindo pouco. Então, primeira lição: temos que aumentar a diversidade de organismos de nossos ambientes. Como fazemos isso, Calegari? O Calegari tem uma frase de uma pesquisadora, agora não vou saber o nome, que ela disse que o que a gente cultiva em cima espelha no solo. Então, quanto mais diversidade... Quanto mais diversidade fazemos em cima, mais diversidade teremos no solo. Então, essa é a primeira lição. Mas a lição mais importante está aqui. Aonde produzimos bem, temos penicillium, que é um organismo que ajuda a limpar o solo, diminuir a pressão de doenças. Temos tricoderma, pseudomonas, bacilos e penicillium. Penicillium e bacilos, muito importantes. Aonde produzimos mal, temos esses mesmos organismos, só que eles estão suprimidos, estão massacrados. Quando nós temos população de organismos benéficos alta, fusário e macrofumina estão sob controle. Quando suprimimos os benéficos, quem toma conta? Os detratores de produtividade. Então, seu termo que se está se usando recentemente na academia são solos supressivos ou solos combustivos. São solos que a população biológica ela mantém um controle natural dos inimigos da produção. Nosso dever
é manejar a biota para que a biota nos ajude a produzir. Esse é um desafio, que nunca pensávamos que íamos chegar nesse ponto. Com a análise de DNA se pode. E os organismos maléficos foram associados a quem? A resistência à penetração, compactação, falta de oxigênio. Então, se eu comparo, quando falo para os agricultores, assim, quando degradamos o solo e deixamos o solo desequilibrado, que tipo de planta que aparece? Um trevo? Na ervilhaca? Não, senhor, aparece na uva, carrapicho, corda de viola e todo esse tipo. Quando degradamos um solo, que tipo de organismo você acha que vai habitar este solo? Aqueles organismos benéficos ou aqueles que estão aí malos? Então, essa é a reflexão. O próximo passo, aprender a manejar a biota do solo para que nos ajude a produzir com menos dependência de insumos externos. E o Frare enxergou isso na prática. Ele era consultor e agricultor e não aguentou o xingu com a pressão de doenças que havia na lavoura. E aí começou a desenvolver esse sistema e hoje ele está na consultoria e vai buscar no Japão e onde for aí novidades nessa área. Aí é uma área muito promissora e a siembra direta é um caminho para que possamos chegar lá. Com isso, queria mostrar para vocês que o experimento mais antigo dos Estados Unidos, de Morrow's Plot, na Universidade de Illinois, no berço da soja, nos diz: resultados de 160 anos demonstram que a qualidade do solo é o principal componente para a produção agrícola. Então, não precisamos esperar mais 160 anos como outro experimento. Temos que botar em prática isso. E me alegra que um jovem como o Martim está à frente desse trabalho aí. E Pilar e toda essa geração de jovens com muita gana que vão fazer a bandeira da siembra direta ir para os próximos anos. Muita graça. Eu tenho um canal no YouTube, Telmo Amado, tenho como 3.400 agricultores que me seguem. Meus alunos não me seguem, mas os agricultores me seguem. Por favor, acessem lá, eu tenho 112 aulas gratuitas que vocês podem assistir de dinâmica de carbono, etc, etc, etc. Muchas gracias. Excelente presentación, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este evento organizado por FEPASIA, por la Universidad San Carlos, por CONACYT, por el FEI.